Você sabia que no Brasil qualquer cidadão pode contestar atos que lesionem o patrimônio público ou a moralidade administrativa? Pois bem, isso é possível através da ação popular, que é um poderoso instrumento jurídico que permite que as pessoas participem ativamente em defesa do bem comum. Nesse vídeo vamos explorar a definição do que é a ação popular, suas características e como ela funciona na prática. Além disso, vamos descobrir como esse remédio constitucional pode fortalecer a nossa democracia e como nós podemos ser protagonistas pela luta de um país mais justo e transparente. A ação popular é um instrumento jurídico previsto no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, que permite a qualquer cidadão contestar atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e aos outros interesses coletivos. Este mecanismo visa proteger o interesse público e pode ser proposta contra atos de autoridades ou particulares que causem danos ao bem comum, além de anular atos administrativos ou contratos que prejudiquem a sociedade, promovendo a defesa do patrimônio público e da moralidade. Esse procedimento é julgado em primeira instância na Justiça Estadual e pode ser instruído com documentos que comprovem a ilegalidade ou a lesividade do ato contestado. Se a ação for julgada procedente, o ato é declarado nulo e aí penalidades podem ser impostas ao responsável, além da possibilidade do ressarcimento ao erário. Entre as causas que tornam o ato nulo, destacam-se a incompetência, quando o agente não possui legitimidade legal para praticar o ato, o vício da forma, que ocorre quando o ato não atende às formalidades exigidas na legislação, a ilegalidade do objeto, que refere-se à impossibilidade jurídica do conteúdo do ato, a inexistência dos motivos, quando não há razões legais que justifiquem o ato, e o desvio de finalidade, quando o ato é praticado com finalidades diferentes do que a norma estabelece. Um aspecto que é de suma importância e que nós não podemos deixar de falar é que não há custos processuais para o autor, ou seja, facilita o acesso dele à justiça. De acordo com Dimitri e Soraya Lunardi em sua obra Curso de Processo Constitucional, Controle de Constitucionalidade e Remédios Constitucionais, a ação popular é um remédio constitucional que permite a qualquer cidadão a participar do controle de legalidade e da moralidade dos atos administrativos. Os autores ressaltam que a ação popular não apenas promove a defesa do patrimônio público, mas também estimula a democracia ao permitir que a sociedade civil atue como guardiã dos interesses coletivos. Uma peculiaridade é que a pessoa jurídica não necessariamente vai figurar no polo passivo da ação, podendo atuar junto ao autor. Com efeito, a Lei 4.717, artigo 6º, parágrafo 3º, prevê a possibilidade de a pessoa jurídica, cujo ato é impugnado, abster-se de contestar o pedido e até atuar ao lado do autor, desde que isso figure útil ao interesse público. Pois bem, agora que entendemos um pouco sobre o que é ação popular e o que esse remédio constitucional nos traz, nós vamos aprofundar um pouco mais e entender quais são suas características. De início, a legitimidade para propor a ação popular se divide em duas categorias, legitimidade ativa e legitimidade passiva. A legitimidade ativa é só quem pode propor essa ação são os cidadãos que estão no gozo dos seus direitos políticos. Essa condição ela é comprovada através do título de eleitor, garantindo que somente aqueles que possam participar da vida política possam defender os interesses coletivos. Já a legitimidade passiva, ela pode ser proposta por qualquer pessoa, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, não importa, desde que esteja vinculado ao ato ou contrato que venha a ser considerado ilegal. A ação tem como foco principal combater atos que causem danos ou prejuízos à coletividade. Tem alguns pontos que são importantíssimos ressaltar. A finalidade, por exemplo. Qual a finalidade de uma ação popular? A finalidade ela visa anular atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, assim como ao meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é sobre a gratuidade. Isso mesmo, a ação popular ela dispõe de gratuidade. Quem propor essa ação
não será obrigado de pagar custos processuais, nem muito menos honorários advocatícios. E se estende a qualquer pessoa que for propor essa ação. Mas existe uma ressalva, desde que não seja comprovado a má-fé. Por fim, vamos falar de prescrição. A ação popular ela deve ser proposta dentro do prazo prescricional de 5 anos. Isso a contar da data que o ato lesivo foi praticado. E aqui eu trouxe um pouquinho das principais características de uma ação popular de acordo com a nossa legislação vigente. Bom dia. Referente à ação pública, quando é cabível? É cabível somente quando se trata de direito democrático, né? Diante do Estado Democrático de Direito, quando é cabível, quando se tratar dos direitos difusos, não é isso? E também é importante ressaltar que seja de mesmo interesse e de interesse coletivo, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas. Como propor essa ação? Existem 2 requisitos, o objetivo e o subjetivo. Quando é de requisito objetivo, refere à natureza da proporção. Isso porque, constitucionalmente, a natureza dessa popular é um ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônios históricos e culturais. E o subjetivo diz que somente um cidadão brasileiro tem legitimidade para propor uma ação popular, certo? Então, qual é esse objetivo? Ele tem como objetivo combater os atos ilegais que sejam prejudiciais ao patrimônio público, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural.